Olá, bom dia, aqui é a Irmã Delmatos. Estamos aqui todos os dias orando e intercedendo a Deus pela humanidade. Eu te convido a fazer parte dessa campanha, se não é inscrito, entre no canal, curte, comente, compartilhe, deixe seus pedidos de orações. A palavra do Senhor diz que Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra dele estava enferma. Ela estava com a febre altíssima e Jesus tocou nela e o curou. E no mesmo instante ela levantou e o serviu. Após algum tempo, foi chegando pessoas que a notícia se espalhou, muitas pessoas vieram para que assim viesse também receber a cura. Mas ao entardecer, à madrugada, Jesus se retirou-se e foi orar. Ele saiu, mesmo com a multidão chegando, Jesus saiu e foi orar. Porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, Jesus precisava repor as energias. Jesus precisava orar em silêncio entre ele e o Pai. Tinha os momentos certos que ele tinha a prioridade de orar com o Pai. Ele deixava tudo para servir ao Pai. E nós devemos também seguir esses exemplos. Não importa a multidão que esteja ao nosso redor, nós precisamos se retirar para buscar reforço no Senhor, o reforço do Espírito Santo, porque quem nos mantém de pé é o Espírito Santo de Deus, porque se nós não tivermos força dentro de nós, nós não podemos nem nos ajudar e nem ajudar a quem vem nos pedir socorro e quem está ao nosso redor. Por isso, não se preocupe em que você não venha atender todo mundo, porque nós não podemos agradar o mundo, porque nem Jesus agradou o mundo. A Bíblia já diz que o mundo jaz do maligno, mas as pessoas do mundo vêm até nós para pedir ajuda. E muitas das vezes, quando nós falamos não, essa pessoa se afasta de nós, essas pessoas mudam o semblante. Então, não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Se preocupe com o que Deus vai pensar de você. Se preocupe em fazer a vontade do Senhor. Porque naquele momento ali, os discípulos foram em busca de Jesus. Aí encontraram Jesus e falaram: Jesus, tem uma multidão ali aguardando, lhe esperando. E Jesus disse: não, eu vou para outro lugar agora. Jesus saiu de Cafarnaum e foi pregar em outro lugar. Porque ali naquele local, Jesus já tinha feito a obra. Muitos ouviram falar dele. Muitos ouviram dizer que ele curou e foram até lá para ver a verdade, se Jesus realmente tinha curado a sogra de Pedro. Assim como Jesus chegou na casa de Jairo, que a menina estava ali morta, e Jesus falou assim: a menina não está morta, a menina dorme. E aquela multidão que estava ali chorando, no mesmo instante começou a rir, começou a zombar de Jesus, começou a achar que Jesus estava louco e falar que a menina estava dormindo. Mas muitas das vezes você vê pessoas ao seu redor, quando ela vê a bênção chegar até você, que ela pensa que você ia morrer, que você já estava morta, quando ela vê você se erguendo, se levantando, quando ela vê o brilho em você, ela dá um riso, mas o riso de falsidade, aquele riso hipócrita que muitas pessoas têm quando olham para nós. Quando ela nos vê, ela até se assusta, que ela pensa assim: poxa, eu pensei que você estava mal, pensei que você tinha morrido, você está com semblante bonito, então glorifique e exalte o nome do Senhor, porque o nosso semblante tem que estar sempre com a presença de Deus, para que o inimigo venha a ser destruído. Então o brilho do Senhor ofusca a inveja, ofusca esse tipo de pessoas que fica esperando só ver a nossa queda, fica só aguardando ver a gente cair, porque quando nós temos alguma coisa que não agrada a certas pessoas, aquelas pessoas ela fica ali só na espreita esperando, assim como Paulo. Paulo, quando ele saiu do naufrágio, que ele chegou na ilha, ali uma cobra, uma víbora venenosa picou Paulo. E ninguém correu para socorrer ele, ninguém. Ficou todo mundo de fora esperando ver Paulo inchar e cair morto, porque o povo já sabia que aquela víbora, quando picava, o povo inchava e caía morto. E eles ficaram aguardando o tempo inteiro, estão aguardando até hoje ver Paulo cair, mas Paulo não caiu. Paulo era um homem de Deus e no mesmo instante ele sacudiu aquela víbora no fogo e aquela víbora foi quem caiu dentro do fogo, foi quem se queimou. Não aconteceu dano algum na vida de Paulo, nem a mão de Paulo ficou inchada. E isso pode acontecer comigo e com você, porque o Paulo de hoje somos
somos nós. A Ana de hoje somos nós. A Ruth de hoje somos nós. O Josué de hoje somos nós. Então não fique esperando que ninguém, que a ajuda vai vir de ninguém, não. A ajuda vem do Pai, vem do Filho e do Espírito Santo. Então procure agradar sempre ao Pai, porque mesmo a multidão em redor de Jesus, Jesus se retirou e foi servir ao Pai. E foi ouvir a voz do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus era quem guiava Jesus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque ali naquele momento, quando Jesus disse nós vamos para outra cidade, foi o Espírito Santo de Deus que estava guiando Jesus para ir para outra cidade, não voltar para atender a multidão que estava na casa de Pedro esperando ele. Porque eu me lembro também que Jesus, antes de Lázaro ficar doente, Jesus também ele foi expulso daquela cidade. Ele saiu ali expulso. E quando as irmãs de Jesus, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, Jesus não voltou de imediato. Jesus esperou 4 dias para voltar. E quando todos viram que ele ressuscitou Lázaro, aí todos vieram aplaudir Jesus. Jesus não está afim de aplauso, não. Jesus quer ver a nossa vida mudar, a minha e a tua vida mudar. Mas Jesus quer honra, glória, louvor e exaltação. Jesus não vive de aplauso. Jesus vive esperando que nós venhamos glorificar e exaltar o nome dele, fazer a vontade dele, fazer a obra dele. Então, vamos fazer isso para que assim nós venhamos agradar o Senhor sempre. Não o ser humano, porque o ser humano nós nunca vamos poder agradar, porque nem Jesus agradou o mundo. Até hoje, o povo está esperando o Messias voltar. Em algumas cidades, em alguns países, estão esperando. Jesus já voltou, ressuscitou, está sentado à direita do Pai e vai vir para buscar a sua igreja. É esse Jesus que nós temos que esperar, Jesus que vai vir com poder e glória. Aleluia. Oremos. Glorioso Deus soberano, honras e glória seja dada para ti. Eu agradeço ao Senhor por mais um momento que eu estou na tua presença santa, Pai. Tu é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei, Pai, que eu não vivo sem o Senhor. Se não fosse a tua presença, eu não estaria de pé. Eu agradeço ao Senhor por todos os milagres que o Senhor tem feito na minha vida, meu Pai. Eu não te glorifico só quando eu estou na abundância, não, meu Pai. Eu tenho que te glorificar na angústia, na tristeza, na dor, na doença, porque o Senhor disse que nada pode nos separar do teu amor, nem a morte pode nos separar de ti. Por isso eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é o amor da minha vida. Eu te amo, Pai. Eu não sou nada sem o Senhor e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Não se esqueça, não se afaste de Jesus. Não importa a situação em que você está vivendo, busque ao Senhor Jesus em primeiro lugar. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas, porque o Senhor é quem faz tudo. Bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do teu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e dê o seu like e deixe seus pedidos de orações e repasse as mensagens, curte, comente, compartilhe.